Devocional Minuto na Palavra. Uma palavra para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, versos de 1 a 3. Em duas ocasiões, quando Paulo dá a seus leitores uma longa lista dos maus frutos da impiedade, bem no meio encontramos uma pequena frase: desobedientes aos pais. Está em Romanos 1:30, 2 Timóteo 3:2. Por outro lado, quando você lê a história da igreja, descobre que em tempos de avivamento espiritual, seguiu-se disso a piedade prática, incluindo a submissão das crianças à autoridade piedosa dos pais. A obediência dos filhos aos pais não é mera sugestão, é uma obrigação. A Escritura ensina que tal obediência é correta de acordo com a ordem natural da criação de Deus, de acordo com a lei dele e como resposta ao Evangelho. Os pais não devem ter medo de pedir e enaltecer a obediência. Mas Paulo não diz apenas que a obediência é correta. Ele também diz que ela é recompensada. No Senhor Jesus, há uma bênção que acompanha a atenção aos mandamentos e promessas de Deus. E quando as relações entre pais e filhos são marcadas por amor, confiança e obediência, não criamos apenas pessoas saudáveis, criamos uma sociedade saudável e coesa. Os pais que desejam produzir tal obediência fariam bem em se lembrar de 5 verdades importantes que a Bíblia ensina sobre nossos filhos. No Salmo 127:3 diz: herança do Senhor são os filhos. Eles são um presente e uma bênção. Pensar em nossos filhos deve incitar gratidão ao doador desses filhos. Segunda é que não somos donos de nossos filhos. Eles pertencem a Deus. Eles estão emprestados a nós por um tempo limitado. 3. Os filhos são imperfeitos desde a concepção, culpados de pecado e não merecedores da vida eterna, assim como todos nós. Isso está em Salmo 58:3, Romanos 3:23. A quarta é: por serem pecadores, os filhos precisam dos mandamentos de Deus. Como pais, somos responsáveis por instruí-los na lei de Deus desde os primeiros dias. E a quinta e última é que nossos filhos podem ser salvos somente pela graça. Portanto, precisamos ensiná-los a olhar somente para Jesus, para a salvação. Muitos de nós vivemos em uma cultura na qual essas verdades são resistidas. Por um lado, os filhos são vistos como intrinsecamente bons, e a sua educação, saúde ou felicidade é considerado o bem mais elevado. Por outro lado, muitas vezes eles são alvo de piadas ou motivo de reclamações. Às vezes, mesmo dentro da própria igreja, há uma ausência de declarações bíblicas claras sobre a paternidade. Mas aqui está o que Deus diz: os filhos que crescem em casa devem obedecer a seus pais. Os pais devem criar seus filhos para conhecer a lei de Deus e a graça de Deus. Se formos criar uma geração em nossos lares e em nossas igrejas que seja mais piedosa e mais zelosa do que a nossa, faremos bem em nutrir nossos filhos no contexto da verdade de Deus. Muitos de nós somos pais com crianças em nossas casas. Todos nós somos membros de igrejas com crianças em nosso meio. Então, o que você deve fazer para contribuir para a saúde espiritual da próxima geração?